Obrigado, senhor presidente, senhor Ayrton. Eu sei que o senhor já respondeu, mas vou lhe pedir que repita de forma sucinta como se deu esse seu início de relacionamento com o senhor Eduardo Pazuello. Eu preciso retroagir ao tempo para que isso ocorra. General Pazuello, estou acho que retornando aí a 2018, estava na Operação Acolhida em Roraima de forma pública. Não o conheci pessoalmente nesse período, não tive contato pessoal. Em 2018, estou falando aqui de novembro, logo após as eleições do Estado, Roraima vivia uma situação na questão penitenciária do Estado, houve aquelas mortes, mais de 40 trucidados, pescoços cortados, houve a Força Nacional, uma intervenção da Força Nacional para pacificar aquela situação, que do Brasil todo, e se expandiu em Manaus em seguida, depois no Rio Grande do Norte. E Roraima tinha 5 meses de folha atrasado, os hospitais, os médicos abandonando, a polícia militar abandonando, a polícia civil do nosso estado, ou seja, um caos total no estado, logo após, no final do governo, com um governador novo eleito no segundo turno. O governo federal, pela primeira vez da história, decreta intervenção federal no estado, no meu estado de Roraima. E ali, o presidente Temer indica essa intervenção. E numa discussão, acho que política aqui em Brasília, se escolhe o interventor antecipar a posse do governador para o mês de novembro, creio que foi 11 de novembro, se antecipou a posse. E nomearam secretariados extraordinários. Escolheram os secretários, buscaram nomes no Estado, 8 secretários, e depois outros, mas eu lembro que eram 8 secretários, tinham eixos. Na Fazenda foi nomeado o Pazuello. E eu fui também convidado a participar da intervenção como secretário estadual, na pasta que englobava o setor produtivo, que era o meio ambiente e outras secretarias, sobre uma coordenação. E nessa relação eu conheço, aí como colega, o general Pazuello, de novembro até março. Ele em março sai e vai para Manaus assumir a 12ª região, e eu logo em seguida também saí do governo e foi. Então foi nessa relação que nos conhecemos como colega de trabalho. Perfeito. O senhor tem alguma formação na área de saúde? Especificamente não na formação. Eu tenho de gestão, tenho formação jurídica, tenho MBA em gestão de pessoas. Então, a questão de gestor, especificamente de ser médico, como tantos outros aqui, como é o nosso querido senador Rogério Carvalho, que tem essa formação, eu não a tenho específica na medicina. O senhor já respondeu a um processo por corrupção? De corrupção, sim. Corrupção ativa, e eu quero falar disso. Quando eu fui prefeito de Mucajaí, em 1988, do território, era território federal, mas a eleição era direta no estado, eu era o único prefeito de oposição no estado e o governador nomeado. O Ministério da Agricultura, o MAPA, que são as superintendências regionais do estado, ia fazer um leilão de carros velhos, que estavam inservíveis, numa lista de inservíveis. Houve dos prefeitos que eram aliados do território, houve uma doação para aquelas prefeituras pobres, pequenas, houve uma doação de veículos. E eu fui à superintendência pedir que também a minha prefeitura, por que os outros ganharam e eu não poderia? E me disseram que os veículos iam para leilão, que estavam lá, e tinha uma D10 velha, com 12 anos de uso, já em cima do cepo, como nós chamamos, quem conhece esse linguajar, ela estava no cepo como inservível. Eu não tinha dinheiro para comprar uma picape, uma caminhoneta nova, eu disse, me interessa, me doe essa para mim, não para mim, para a prefeitura. E ele disse que não podia, por questões políticas, eu tinha uma situação, eu quero lhe explicar. Eu mando um documento da prefeitura para o Ministério da Agricultura, a prefeitura oferecendo, timbrado,
oferecendo o valor que estava no leilão. E peço autorização para a Câmara de Vereadores para poder comprar, porque não tinha uma licitação daquilo. Eu faço, naquele momento, um timbrado à Prefeitura oferecendo para ter esse carro. Por questões políticas, na primeira eleição de governador em 1990, e eu continuava na oposição, eu estava lá, eu me lembro, foi até o nosso querido Ulisses Guimarães na eleição, eles usam o superintendente para dizer que eu tentei comprar o carro, e isso virou um processo. O senhor foi inocentado nesse processo? Fui inocentado aqui no Supremo, isso foi inocentado no Supremo Tribunal Federal, no STF. A informação que eu tenho é de arquivamento por prescrição. Não, foi por arquivamento, é um relatório, eu me lembro desse relatório, porque eu tinha aí na mão, sim, feito pelo ministro Jobim, um homem de credibilidade, foi ministro da Justiça. Sem dúvida. Foi arquivado, os detalhes, arquivado, então eu não fui condenado em nenhum momento. Ayrton, o senhor responde também ou respondeu a um processo por grilagem de terra, juntamente com o filho do senador, ex-senador Romero Jucá, entre outros? Esse processo... Senhor presidente, pela ordem, mas eu creio que a pergunta, com todo respeito, senador Alessandro, foge ao escopo da CPI. Defesa... Com todo respeito à opinião da defesa, mas essa avaliação dos colegas nossa, parlamentares... E a nossa pretensão aqui é contextualizar o perfil do depoente. Perfeito. Para tentar identificar qual foi a razão pela qual ele foi escolhido pelo ministro da Saúde para atuar na saúde, primeiro informalmente, depois formalmente, no manuseio e no tratamento entre políticos e recursos federais. Indefiro o pedido da defesa, prossiga, senador. O senhor responde ou respondeu a um processo por grilagem de terra? Esse processo... primeiro que não é um processo que não há grilagem de terras nisso. Existe o processo? Ele existiu num determinado momento e depois, eu não sei os detalhes do fecho dele, eu quero dizer que ele foi colocado como grilagem de terra. É uma área de terra em que ela tem título definitivo com registro público em cartório e essa área sofreu uma invasão. E houve uma desobstrução da área por essa invasão de 100 terras nessa área, e depois se constatou que a existência do título legítimo, registrado, comprado há 14 anos atrás, e no processo de algo legítimo. Esse processo foi encerrado, senador? Eu não sei dizer nesse momento o estágio dele, então, perfeito, nenhuma condenação, nem... O senhor foi indicado para uma função específica e acabou rejeitado pela Assembleia Legislativa do seu Estado, confere? Supostamente por conflito de interesses. Não, eu gostaria daí de falar disso. Primeiro, o senhor só me confirma, o senhor foi rejeitado pela Assembleia? Veja o senhor, eu fui nomeado na intervenção. Certo. Tá? Nomeado na intervenção do Estado. E nessa nomeação, como presidente da Fundação do Meio Ambiente do meu Estado. No nosso Estado, se criou, numa eleição onde o presidente da Assembleia Legislativa dominou a Assembleia por 10 anos e dominava totalmente a Assembleia Legislativa num conflito com o governo do Estado, onde se criou na Constituição Estadual que o diretor do DETRAN, se o governador indicasse, teria que ser aprovado pela Assembleia Legislativa. O presidente da Fundação do Meio Ambiente, o presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado. 8 cargos, o governador ficou refém da Assembleia Legislativa. Isso já foi derrubado no Supremo. A inconstitucionalidade da lei criada para a Assembleia Legislativa nesse jogo. E eu fui vítima, como outros. Quem o governador indicava, derrubado. Essa rejeição se deu quando? Foi agora em 2020, essa rejeição em abril. Eu quero dizer que antes dessa rejeição política, eu fui presidente daquela Assembleia Legislativa. Eu fui aprovado na Assembleia Legislativa uma comissão que te analisa previamente, onde você vai lá, a tua qualidade, a tua capacidade. Eu fui avaliado por essa mesma Assembleia Legislativa uma semana antes, por unanimidade. Por unanimidade, a Assembleia, em Comissão de Constituição e Justiça. Eu fui lá
mostrar os requisitos, e foi aprovado por unanimidade. Numa decisão política e de outros também, teve a minha rejeição de 13 votos a 11, exatamente os 13 deputados que faziam oposição ao governo do Estado. Os 13, coincidentemente, eram oposição ao Estado, rejeitaram o meu currículo. Ok. Para concluir aqui, senhor, então a gente tem devidamente constatado aqui que o senhor foi convidado para atuar no Ministério da Saúde no momento mais grave da saúde pública brasileira, não porque o senhor tenha formação ou experiência na gestão de saúde. O senhor não tem nenhuma coisa nem outra. O senhor está falando, quando se fala em gestão... Gestão de saúde. Não, mas quando nós falamos em gestão... Comparado com a gestão da sua prefeitura, da qual o senhor sai processado, não me parece que seja o melhor exemplo de gestão, sinceramente. Na formatação de uma equipe para combater a maior pandemia da história da humanidade, pelo menos da história recente, dos últimos 100 anos, a formatação da equipe tem uma importância relevante. E claramente o senhor é chamado por um vínculo pessoal com o então ministro. Seu histórico também não traz em nenhum ponto a recomendação de nenhum tipo de aptidão particular para esse tipo de manejo. Pelo contrário, como exemplifiquei, tem esses processos todos registrados. O resultado não poderia ter sido diferente. De toda sorte, eu faço questão de registrar que o governo do Estado de Sergipe foi atendido por Vossa Senhoria, irregularmente, porque o senhor não tinha sido nomeado, mas de toda sorte o atendimento aconteceu. E isso, de alguma forma, mitigou o sofrimento dos sergipanos. Eu faço muita questão de deixar registrado isso. A sua participação foi irregular, o seu convite é inadequado, do ponto de vista da gestão pública, mas, particularmente, o Estado de Sergipe foi atendido no momento em que precisou. E faço o agradecimento em nome dos sergipanos. Senhor presidente, eu só queria uma observação, o senador, e seu juiz, não é eu gostaria, acho que eu tenho o direito de responder, porque eu fui citado nominalmente numa situação de julgamento. A minha inabilidade para o cargo que eu fui, o senhor disse que eu não tinha qualificação para o cargo que eu fui chamado. Isso é o seu julgamento. A função que eu fui chamado foi de articulação política. E quanto ao julgamento da função política, eu acho que a tenho. Eu acho que a tenho e discordo do senhor. O julgamento do município que eu fui prefeito, quando eu saí do município que eu fui prefeito, eu fui eleito deputado estadual constituinte do meu estado, com o dobro do segundo colocado do meu estado, e saí com 79% do município que eu fui prefeito, numa eleição proporcional. Quando eu fui deputado federal, também julgado, quando eu fui julgado deputado federal, eu fui o deputado federal, então essa habilidade, ela é relativa, só quero dizer... O senhor está confundindo o que é gestão pública, escolha de equipe, montagem de equipe, com a sua história política. Não, mas eu quero dizer que... Tem várias incidências de variáveis que não são exatamente aquelas relativas à gestão. O senhor disse que eu estar inapto para a função que eu fui. Então é um juízo de valor seu? Sim, o juízo de valor é meu, sem sombra de dúvida. Senhor presidente, agradeço pelo espaço. Tá, obrigado, não vou polemizar.